Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. E aí, vocês estão aprendendo bastante? Estão se tornando sábios? Olha, eu vou confessar para vocês que eu estou aprendendo muito. Estou aí relembrando várias coisas e aprendendo também, porque às vezes a gente passa o olho nas páginas da Bíblia e não aprende de verdade. Só quando a gente vai estudar, entender, a gente realmente assimila aquilo e isso fica no coração. Eu espero que todas essas aulas aqui, todos esses conselhos de Salomão, que são do próprio Deus, fiquem no coração de vocês. Esse é o meu desejo. E que esses conselhos sejam postos em prática, que vocês os pratiquem quando o momento apropriado chegar. Então vocês estão aprendendo várias coisas aqui. E quando o momento de utilizar essas ferramentas chegar, eu espero que vocês estejam preparados, pois já têm conhecimento do que a Bíblia diz sobre vários assuntos, tá bom? Especialmente aqui os conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Então abra sua Bíblia em Provérbios, se você está esperto, sabe onde nós paramos, você sabe para onde nós iremos, não? Então nós vamos lá em Provérbios 3, nós vamos estudar apenas 2 versículos hoje. Provérbios 3, apenas os versículos 27 e 28. Nós vamos aprender sobre fazer o bem. Você faz o bem para as pessoas? Será que você faz mesmo? Quais são as suas motivações? Por que você faz o bem? Será que você espera para fazer o bem quando você julgar importante ou quando você, dependendo da pessoa? E aí, nós vamos aprender hoje como nós devemos fazer o bem e dois erros que nós devemos evitar ao nos depararmos com situações assim, em que nós precisamos fazer o bem, tá bom? 2 erros que estão aí apontados no texto. Pastor Isaac nunca inventa nada, eu nem posso inventar nada. Eu tenho que sempre respeitar o que está escrito na Bíblia e tentar explicar para vocês do modo mais simples, para que vocês absorvam e compreendam, tá bom? Vamos lá, ler comigo Provérbios 3, 27 e 28. Olha lá. Não negues o bem a quem tenha direito, se estiver em teu poder fazê-lo. Se tens algo para dar, não digas ao teu próximo, volta amanhã e te ajudarei. Vou ler de novo, hein? Não negues o bem a quem tenha direito, se estiver em teu poder fazê-lo. Se tens algo para dar, não digas ao teu próximo, volta amanhã e te ajudarei. Quando eu era mais jovem, não sou tão velho assim, tá? Quando eu era da idade de vocês, na época de escola, a gente tinha um modo de dizer assim, se aconteceu algo de errado, ou se alguém pegou algo, a gente falava assim, comigo não morreu. Comigo, isso aí que você está falando, comigo não morreu. Ou seja, não é responsabilidade minha. Então, a gente falava assim, comigo não morreu, não tenho nada a ver com isso. Então, passa de mim porque eu não sou responsável por isso. E quanto ao fazer o bem, nós podemos utilizar essa expressão, comigo não morreu. Se Deus um dia chegar para você e falar, lembra daquele dia que você tinha oportunidade de fazer o bem e você não fez? Você pode virar para Deus e falar, Senhor, comigo não morreu. Eu não tinha responsabilidade, eu não sabia, e começar a dar justificativas por não ter feito o bem que poderia ter sido feito. Não dá, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Ele colocou aqui na sua palavra, não negues o bem a quem tenha direito. Aqui a ideia, inclusive, é que vocês não estão nesse contexto de pagar o salário. Como assim pagar o salário? Quando você empreende, quando você abre uma empresa, você precisa pagar o salário dos seus funcionários. Então, você não pode reter o salário dos seus funcionários. Você não pode negar, porque eles têm direito ao salário. Então aqui você não pode fazer isso, reter o salário dos funcionários. Existe um contexto aqui, mas nós podemos abranger, nós podemos ampliar esse contexto para o nosso dia a dia. Obviamente, vocês não são empregadores. Mas olha só, não negues o bem a quem tenha direito, se estiver em teu poder fazê-lo. Então o primeiro erro que nós devemos evitar ao fazer o bem, ao estar diante da oportunidade de fazer o bem, o primeiro erro que nós devemos evitar, segundo o texto aí, é a omissão. Olha só. O que é omissão, pastor Isaac?
Nós não podemos nos omitir de fazer o bem. Nós não podemos dizer, comigo não morreu. Nós não podemos fazer isso, porque é nosso dever. Aliás, os crentes devem ser conhecidos. Eu já falei para vocês em aulas passadas, os crentes devem ser conhecidos por serem o povo do bem. Mas como assim, pastor? A gente tem que sair dando esmola, a gente tem que sair dando sopa para mendigo. Não é bem assim. Nós temos critérios claros, nós temos critérios específicos acerca dessas boas ações que a gente às vezes pensa quando pensa em fazer o bem. Critérios que estão lá no Novo Testamento, não dá tempo de vê-los todos com vocês. Mas o crente, a pessoa que se diz cristã, ela deve ter em seu caráter, deve ter no seu modo de falar, no seu modo de se relacionar com as pessoas, ela deve ter essa bondade, que é um fruto, que é parte do fruto do Espírito, ela deve ter essa bondade patente no seu caráter. Ela não pode ser uma pessoa mesquinha, ela não pode ser uma pessoa maldosa, uma pessoa maliciosa, ela não pode ser assim. O crente não pode ser conhecido, aquele ali ele se diz crente, mas eu nunca vi ele fazendo nada de bom para os outros. Aquele ali se diz crente, mas ele é muito mau, ele é muito mão de vaca, é muito, vocês ainda falam isso, mão de vaca hoje em dia? ele é muito ganancioso, ele passa em cima das pessoas, ele bate nos outros, O crente não pode ser conhecido por essas coisas, tem que ser conhecido, dentre outras coisas, por sua bondade. É uma pessoa que está sempre disposta e pronta a fazer o bem. Ela não pode dar de lado assim, falar que não foi com ela e passar ao largo. Não pode fazer isso. O crente, ele vê o bem sendo, a oportunidade de fazer o bem, e ele vai lá e faz, imediatamente, prontamente, porque ele não se omite. Ele não se omite, isso é omissão. Omissão é deixar de fazer. Eu não deixo de fazer, eu não me omito. Se eu tenho a oportunidade, se está em meu poder fazê-lo, eu vou lá e faço bem a quem de direito. Vou dar um exemplinho aqui para vocês, um exemplinho. Eu sou líder aqui dos darachinhos. Para quem não sabe, os darachinhos são os juniores aí de 9, 10 anos até os 14 anos. E a gente eventualmente sai, eu tenho aí uma relação legal com eles. E aí, volta e meia, especialmente os meninos, eu pego bem no pé dos meninos, porque eu gosto que eu quero formar neles um caráter de homem, que tem uma proatividade. Sabe o que é a proatividade? É a pessoa que soluciona o problema sem alguém ficar dando ordem, é uma pessoa que soluciona, que evita que um problema aconteça. Isso é proatividade. A pessoa pensa, não, se isso acontecer, vai dar esse problema, então eu vou trabalhar para que isso não aconteça. Então eu vou ajustar essa situação para que isso não aconteça e isso vai evitar esse problema. Isso é proatividade. A pessoa está sempre ligada, não está lá esperando ordens. Não. Os homens, eles precisam estar atentos. As mulheres, elas geralmente já são atentas por natureza. Os meninos, acho que parecem que são meio moucos aí e tal. Então eu gosto de pegar no pé deles para eles, ter essa proatividade, que isso ajuda na vida, no mercado de trabalho, no casamento, em tudo. E aí às vezes eu vejo eles passando assim, e eles veem uma sujeira no chão. E eu, tá vendo essa sujeira no chão aí? Pega e joga no lixo. Mas não fui eu que joguei. Já viram essa desculpa? Eu acho que vocês já deram essa desculpa. Eu mesmo já dei essa desculpa. Não fui eu, não sou o culpado por essa sujeira. E daí? Só porque você não é o culpado, você vai se omitir? A igreja está suja. A igreja está suja. Alguém pode pisar nisso e piorar a situação. Alguém pode pisar nessa casca de banana que está aí no chão e cair. Qual é a proatividade? Se eu deixar essa casca de banana, alguém pode pisar e cair. O que eu vou fazer? Vou pegar essa casca de banana e jogar no lixo para que ninguém caia. Isso é proatividade. Isso é fazer o bem com prontidão. É ser conhecido. A pessoa está sempre ali buscando uma oportunidade para fazer o bem. Ela não se omite, ela não vi essa sujeira, não vi essa casca de banana. Isso é se omitir. Então, quando nós, os crentes,
Precisamos fazer as boas obras. O livro de Gálatas vai dizer que nós somos feitos para as boas obras. Deus nos predestinou para as boas obras, para fazer o bem. Para fazer o bem a muitas pessoas. Deus nos salvou para isso, dentre outras coisas. Para isso, o livro de Gálatas diz lá que nós somos salvos, eleitos para fazer as boas obras. Então nós não podemos nos omitir no cumprimento delas. Isso não é comigo, ou só fazer o bem quando me convém. Jamais, jamais. O crente deve ver a oportunidade de fazer, sem pensar em segundos, terceiros, quartos interesses. Jamais. O crente deve ser conhecido. Olha aquele menino, olha aquela menina, a menina tão bondosa. Por que ela conheceu? Porque ela sempre fala o bem. O bem está no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de se relacionar com os outros. Ela não fala com aspereza, ela não xinga, ela faz coisas boas em favor dos outros e não pensando nela mesma. É assim a pessoa bondosa. É assim a pessoa que não se omite no cumprimento do bem. Olha só lá Gálatas 6, está falando tanto de Gálatas. Gálatas 6. Abre a Bíblia aí em Gálatas 6. Se não der tempo de achar, enquanto eu acho aqui, você pausa o vídeo e procure na sua Bíblia Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 diz assim, Assim, enquanto temos oportunidade, façamos, vamos ler de novo, eu pus um não aqui, não sei onde. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos crentes. Existem aí nas cartas de Paulo alguns critérios, como eu mencionei para vocês. Nós devemos primeiro ajudar os crentes nas suas necessidades, suprir todas as suas necessidades, mas quando se trata de fazer o bem, nós devemos priorizar os crentes, mas sempre abrangendo todas as pessoas. Como eu disse, nós devemos ser conhecidos por fazer o bem. Mas o que é fazer o bem, afinal de contas? O que é? Você pode fazer o bem de várias maneiras. Dar esmola é fazer o bem? É fazer o bem dar esmola. Se você vê alguém, especialmente um crente necessitado, você deve suprir essa necessidade, inclusive com o seu dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro, pastor. Eu tenho uma roupa e eu descobri que tem um irmão que passa frio. Vai lá e dê a sua roupa que está sobrando e você irá fazer o bem. Existem várias maneiras de fazer o bem. Várias maneiras. E uma delas é evangelizar. O crente faz muito bem quando ele evangeliza. Por quê? Porque você está lá, vendo a pessoa caminhando para a perdição, caminhando para o inferno, cega, sem conhecer Jesus. O que essa pessoa mais precisa? Ela precisa saber, precisa conhecer Jesus, saber que ela está caminhando, que ela é pecadora e está caminhando para o inferno e que há uma solução em Jesus. Então você, crente, tem essa possibilidade nas suas mãos, porque você já tem esse conhecimento e você pode levar isso a outras pessoas. Então evangelizar é fazer o bem às pessoas. É claro, se você está aí evangelizando, se você está com uma pessoa necessitada, não adianta falar, vai com Deus, vou orar por você. Não. A Bíblia, inclusive, fala contra isso. A gente não pode chegar, estou orando por você, e nós podendo ajudar na necessidade daquela pessoa, nós podendo ajudar, eu vou orar por você e espero que dê tudo certo. Isso não é fazer o bem, isso é se omitir na oportunidade de fazer o bem. Isso é pecado, Nós vamos ver que a Bíblia chama isso de pecado. Então nós não podemos, tendo a oportunidade, tendo as condições de fazer o bem, não fazer. Nós não podemos. Vai com Deus, vou orar por você. Não. Eu tenho a capacidade de pegar o telefone, o meu que você está precisando. Você quer conversar, vamos sair. Você precisa de um agasalho, você precisa de uma comida, você precisa
o que você precisa e eu posso satisfazer a sua necessidade. O que? É isso? Então eu posso. Então eu vou lá e faço. Vou lá e faço, eu não me omito. Ah, não, isso aí, mesmo que custe. Mesmo que custe. A igreja da Macedônia levantou uma oferta. A igreja da Macedônia é uma igreja muito pobre, muito pobre. Ela levantou uma oferta. O apóstolo Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios. Ela levantou uma oferta, ela tirou da sua pobreza. E aquilo, ela levantou uma oferta para os irmãos pobres em Jerusalém. E aquilo rendeu graças a Deus. Olhem só. Eles poderiam falar, ah, não, a gente não tem e tal. Eles fizeram o bem. Levantaram uma oferta, sustentaram os irmãos pobres ali e cada um na sua necessidade. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Às vezes um tem condições, o outro não tem. Às vezes essa situação se reverte. E assim nós vamos nos ajudando, sempre fazendo bem, nunca nos omitindo de fazer o bem. Segunda coisa é feio, né? Segunda postura que nós devemos evitar ao fazer o bem é a procrastinação. Se você não conhece essa palavra, escreva aí para você poder conhecer. Escreva aí procrastinação. Muito comum essa palavra hoje em dia. Se você não conhece, está conhecendo agora. E eu vou explicar o que é a procrastinação. Segundo o versículo 28, volta lá para o versículo 28 de Provérbios 3, olha só. Se tens algo para dar, não digas ao teu próximo, volte amanhã e te ajudarei. É o que eu acabei de falar, eu acabei de dar exemplo para vocês. Se eu tenho como ajudar, eu não posso falar, volta amanhã que amanhã eu te ajudo. Não posso procrastinar, retardar a minha ajuda, retardar o bem. Eu não posso. Não posso, a Bíblia proíbe. O crente, ele deve ser pronto, rápido ao fazer o bem. Não pode ficar dando desculpinhas, justificativas. Amanhã eu vou ter mais dinheiro, eu vou te ajudar. Se você tem capacidade, se existe a oportunidade, se você tem saúde, se você tem condições, não procrastine o bem. Faça o bem, confie em Deus e se alegre, se regozije nisso. Nós não podemos procrastinar o bem, deixar para depois. Amanhã eu te ajudo, amanhã a gente faz isso daí, amanhã a gente vê, outro dia a gente vê. Lembra daquele contexto que eu disse para vocês do empreendedor? O empreendedor não pode falar amanhã eu te pago. Se tem o dinheiro para pagar no dia do salário, ele tem que pagar, ele não pode deixar para amanhã. Porque amanhã o empregado precisa comer e ele precisa do dinheiro para pagar o alimento. Então não pode procrastinar o fazimento do bem. Isso está lá em Tiago 4,17, que é o texto que vocês vão ter que decorar. Pensem nisto, pois, Tiago 4,17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Muito fácil esse versículo. Se você sabe que tem que fazer o bem e você não faz, você está pecando. Olha só também Lucas 12, 47. Lucas 12, 47 diz assim. Lucas 12, 47. O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aqui está falando de uma parábola do servo vigilante, a parábola específica, mas dando aqui o que ia acontecer com um servo que conhecia a vontade do seu senhor e não fez. Deixou para depois. Isso aí amanhã eu faço. Vocês são bastante assim. A lição de casa amanhã eu faço. Procrastinar, especialmente o bem, não é característica de crente. O crente, se ele tem as condições de fazer hoje, ele vai lá e faz. Porque Deus deu essas condições e essa é a vontade de Deus. Nós não podemos nos omitir e nem procrastinar o bem que devemos fazer a todos, especialmente os da família da fé, os crentes. Tá bom? Vocês vão ter que decorar este versículo aqui. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Muito fácil.
de decorar esse versículo. E por falar em decorar, tem uma novidade para vocês que eu não falei para ninguém ainda na igreja. Só quem assiste os vídeos vai saber em primeira mão. Em janeiro, ainda estou vendo a data certinho, em janeiro ou fevereiro, nós vamos fazer um campeonato aqui na igreja. Campeonato o quê? De futebol? Não. Champions League? É uma Champions League, mas só que é Champions de versículos, de verses. Vai ter um campeonato de versículos decorados aqui na igreja. Ainda estou formulando aí as regras, mas essa foi uma ideia do pastor Marcos Granconato e eu achei maravilhosa essa ideia, porque afinal de contas nós estamos aqui sempre enfatizando com vocês a importância de decorar a palavra de Deus e nós vamos fazer um campeonato para o pessoal aqui da igreja em janeiro. Ainda vou confirmar a data. Se você não é dessa igreja, mas quiser vir, se estiver aí não tão longe, quiser se programar e vir aí nas férias e vir aqui para a nossa igreja, eu vou dando as informações aqui nos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Dúvidas, me contatem ou deixem aí nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.